O Palmeiras do triênio 2020, 21 e 22 fez e vem fazendo história no futebol brasileiro. Muito a partir, claro, das conquistas, mas também do olhar mais atento ao trabalho do clube e principalmente da comissão técnica liderada por Abel Ferreira. Mas há uma peça na engrenagem da máquina que é o Verdão de Abel, que ainda que seja muito elogiada, dificilmente é analisada com a profundidade que merece. Estamos falando de Gustavo Gomes, o zagueiro que mudou a história recente da defesa alviverde e que entrou algumas vezes para a história de sempre do Verdão. Sim, o jogador é consenso no meio esportivo e na mídia esportiva como um dos melhores da posição no país. E até talvez um dos melhores de todos os tempos do seu clube, pelo menos se você perguntar para o palmeirense médio. Mas de onde vem exatamente o domínio do zagueiro paraguaio? Onde e como ele se sobressai? Qual o real impacto do seu jogo nas atuações do Palmeiras? É o que vamos tentar desvendar no vídeo de hoje da TV Torcedores. Se liga aí! Bom, rapaziada, de fato o Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro, talvez um dos melhores futebolistas em atividade no futebol brasileiro, e que também está marcado na história do Palmeiras, muito por suas conquistas, mas também pelo seu nível de atuação. O Gustavo Gomes é um zagueiro da escola paraguaia, uma escola que não tem exatamente zagueiros que são muito altos ou que se sobressaem muito fisicamente, ainda que o Gustavo Gomes, vamos dizer que fuja um pouquinho desse padrão, mas de qualquer forma, zagueiros como o Gamarra, ou mais recentemente como o Júnior Alonso, até mesmo como o Balbuena, são defensores acostumados com um jogo que também está na cabeça, que tem um foco especial na parte cognitiva, de certa forma. E nesse ponto é onde o Gustavo Gomes começa a se sobressair no futebol brasileiro. O Gomes tem uma leitura defensiva, um entendimento das jogadas em que ele vai enfrentar, e com uma velocidade e com uma clareza que é de fato acima da média. Ele, por exemplo, entende rapidamente aquela questão da bola coberta e da bola descoberta, né? A bola coberta sendo uma bola que já tem marcação em algum atacante e você pode pressionar essa bola. E a bola descoberta é quando você não tem pessoas próximas a um atacante e você precisa voltar para poder recompor a sua linha defensiva. Ele também tem o que a gente costuma falar de um bom posicionamento, né? Ele sempre parece estar no lugar certo na hora certa para interceptar uma jogada, para poder bater um atacante. Isso tudo porque ele tem essa leitura da jogada, mas também porque ele tem uma noção espacial muito boa, sabe? Ele não precisa ficar olhando o tempo inteiro para os lados para poder entender onde ele está. Eu acho que isso a gente consegue ver bem na facilidade com que ele tem para cortar cruzamentos rasteiros, né? Em que a bola vem lá da ponta, que geralmente cruza para trás, e ele sabe exatamente onde ele está, ele sabe onde estão os outros defensores, onde estão os outros atacantes do time, e ele geralmente se sobressai nesse tipo de jogada, né? Um pouco em posição assim dele para poder tirar essas bolas. O jogo contra o Chelsea no Mundial, ele teve algum destaque nesse tipo de jogada, né? O Chelsea que jogou bastante pelas alas, inclusive um dos gols do Chelsea saiu de um cruzamento alto, mas ele consegue interceptar a maioria dos cruzamentos rasteiros e ganhar esse tipo de jogada. Além desses cruzamentos rasteiros, um outro bom exemplo de boa leitura de jogada, bom posicionamento, de boa noção espacial, é o que a gente chama de controle de profundidade, né? Que é usando todas essas sabedorias, de certa forma, né? De toda essa inteligência de jogo que ele tem, ele consegue controlar o quanto que um time consegue avançar nas costas dele ou não. Nos jogos em que o Palmeiras atua contra equipes que são mais fracas que ele, ou que tem menor investimento, isso se vê bastante. Um jogo recente do Palmeiras contra o Coritiba, ele mostra bastante dessa faceta dele, em que ele corre numa certa diagonal e ele vai fechando tanto o espaço para o atacante atacar, quanto na possível trajetória da bola, e quase sempre, quando não sempre, corta essa bola, ou seja, controlando a profundidade, né, os lançamentos bons. Mas uma das coisas que ele é mais acima da média, isso tanto em relação à própria defesa do Palmeiras quanto a outros defensores no Brasil, é o seu tempo de reação. Justamente porque ele se posiciona muito bem, justamente porque ele consegue entender rapidamente a jogada, ele reage mais rápido às situações do que os outros zagueiros, seja no Brasil ou, como eu falei, da própria defesa do Palmeiras. Tem alguns lances em que
a bola tem um rebote no ataque adversário contra o Palmeiras e ele é o cara que já tá saindo da defesa para poder bloquear essa bola, geralmente na frente da área, enquanto tá todo mundo ainda começando a pensar em reagir. Um outro ponto que soma-se toda essa parte cognitiva dele, que torna ele muito bom zagueiro, né, dentro de uns fundamentos de um zagueiro hoje em dia, é que ele tem uma ótima cobertura. No jogo do Palmeiras contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, que o Corinthians foi melhor que o Palmeiras, mas acabou saindo perdendo por 1-0, ele deu um show na cobertura. No jogo do Palmeiras contra o Flamengo, na final da Libertadores de 2021, ele estava cobrindo todo mundo. Ele cobria o Mike na marcação do Bruno Henrique, ele cobria o Danilo na marcação do Arrascaeta, ele cobria o Luan na marcação do Gabigol. Justamente por ele ter esse posicionamento, esse tempo de reação, essa noção espacial, ele consegue não só cuidar do atacante em que ele está marcando, como também ajudar e auxiliar o atacante que o seu companheiro está marcando. Toda essa parte cognitiva é amparada pelo físico, né? Afinal de contas, ele não está jogando xadrez, ele não está jogando videogame. Então, ele tem também uma parte física que chama a atenção. Para começar, a fisiologia dele, isso é algo admitido pelo núcleo de performance do Palmeiras, em que ele e o Dudu, inclusive, fica aí uma curiosidade, tem uma fisiologia diferenciada e ele consegue ter uma recuperação mais rápida, ele tem maior fôlego durante o jogo, então já começa que ele é um cara que está sempre inteiro nas jogadas. Ele também é forte, né? Ele é um cara que tem mais de 1,80, tem mais de 80 quilos, então ele tem bastante potência muscular. E ele é rápido considerando a altura e o peso dele, especialmente nas recuperações. Ele é um cara que dificilmente é driblado, mas quando é driblado ou quando precisa fazer alguma cobertura, ele geralmente consegue chegar ao fundo e matar o jogador, matar a jogada, né? Não o jogador, no caso, na hora certa. Ou pelo menos a tempo, né? Ele também tem uma impulsão acima da média, né? Tanto que ele é muito bom na bola aérea ofensiva, né? Um dos zagueiros que mais fez gol na história do Palmeiras. E a gente conseguiu ver isso muito no jogo contra o Chelsea também no Mundial, em que os atacantes do Chelsea também têm uma impulsão acima da média, afinal de contas eles atuam pelo Chelsea, e ele ganhou boa parte das jogadas em que foram direcionadas a ele, né? Mas uma das coisas que mais chama a atenção do Gustavo Gomes nessa parte física, né, é o gestual corporal dele, né? Eu acho que isso é uma coisa que poucos zagueiros no Brasil conseguem fazer no nível em que ele consegue fazer. Ele tá sempre atuando perfilado a jogada, ele tá sempre pensando no jogador, na bola que tá aqui, num possível espaço que ele precisa cobrir, né? Ele atua meio que de lado, assim, pra jogada. Você pode reparar isso no Gustavo Gomes, em que ele tá sempre atuando de lado. Isso facilita ele a cobrir diversas direções, né? Se ele tá de frente, ele precisa girar, enfim, é um problema. Claro que para isso é necessário ter um ótimo controle corporal, que é um dos pontos em que ele mais evoluiu na carreira. Não sei se vocês já chegaram a já ter visto isso, mas ele tem um lance que ele ficou marcado na carreira dele quando ele estava na Argentina. Uma falta absolutamente violenta e agressiva que ele faz no Carlos Tevez, quando ele estava no Boca Juniors, o Gustavo Gomes no Vélez Sarsfield, lá da Argentina. Esse foi um lance que marcou um pouco ele ficou um pouco marcado lá na Argentina como um cara mais violento, e ele falou que ele precisou aprender depois desse lance a controlar melhor os ímpetos dele, né? Ele falou de botar um freio no caminhão, aspas, dele próprio. E de fato ele é um cara que tem um gestual corporal, agora um controle corporal muito bom para quem é muito forte, né? Você vê que ele dificilmente faz muitas faltas violentas, ele é um cara que sempre consegue chegar firme, mas não agressivo demais nas jogadas. E uma coisa que deve ajudar ele nesse ponto é o boxe, né? Ele, assim como o Zé Rafael do Palmeiras, os dois treinam boxe nas suas horas vagas, né? Inclusive ele já fez gols comemorando com aquela movimentação do boxe, dando um soquinho assim. É um esporte que também ajuda muito a ter esse controle corporal, né? Para você não se cansar nos seus movimentos, você ter movimentos mais precisos e ao mesmo tempo potentes, né? Resumindo, ele é um zagueiro técnico, mas não técnico na saída de bola, que de fato está longe de ser a melhor parte dele, ainda que ele tenha bastante noção das suas limitações e dificilmente se coloca em furadas, em frias, assim, que ele precise de mais técnica do que ele precisa. É o cara que geralmente faz o simples. Mas ele é muito técnico, né? Ele tem basicamente todos esses fundamentos de alto nível no zagueiro, né? Atuar sempre perfilado, ter uma boa cobertura, ter um bom bote, uma boa impulsão. Ele é muito técnico dentro dos fundamentos específicos para um zagueiro. Mas o que faz ele ser diferenciado em relação a isso é que ele faz todos esses movimentos, ele aplica toda essa técnica com muita consistência. Ele faz isso em todos os jogos, ele tá perfilado em todos os lances, ele atua com muito foco, com muita seriedade.
Então isso que faz ele de ser um zagueiro de alto nível. Ele é um cara que ele atua dessa maneira, seja contra o Flamengo na final de Libertadores, seja contra o Coritiba no Brasileirão, seja contra o São Caetano no Paulistão. Então, essa seriedade, essa força mental dele de manter o foco e a concentração, independentemente do nível do jogo, independentemente do nível do adversário, contribui com que ele seja esse zagueiro de alto nível que ele é dentro do futebol brasileiro. Além disso, contribui para uma outra parte em que ele é importante para o Palmeiras, que é a sua liderança. Afinal de contas, é um cara que lidera pelo exemplo, né? Você vê que ele tá sempre jogando bem, tá sempre encarando os jogos com seriedade, especialmente dentro desse modelo de jogo que o Abel Ferreira propõe para o Palmeiras, né? Então, ele é tanto um exemplo como uma espécie de símbolo desse Palmeiras, né? Que é muito coletivo, assim como ele também, e que sempre tenta encarar os jogos com muita seriedade, né? Esse Palmeiras, especialmente de 2022, é um time que dificilmente perde a concentração, é um time que dificilmente é muito dominado nas partidas, enfim. Ele é um símbolo porque também ele faz isso sempre dentro de campo. Ele atua em alto nível, com alta concentração, consistentemente. Isso também dá muita moral para ele, né? Afinal de contas, ele já está há 4 anos no Palmeiras, desde 2018, já tem alguns títulos grandes, então ele é muito vocal nas suas orientações, você só pode ver que ele está sempre apontando ali para o zagueiro, sempre se comunicando, e não é raro vê-lo com a faixa de capitão do Verdão. Bom, se o Gustavo Gomes é um zagueiro que tem uma parte cognitiva que é acima da média, ele tem uma parte física que ampara esse entendimento do jogo, se ele tem um mental que faz ele jogar em alto nível consistentemente, ele tem tudo para ser um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. Mas será que ele consegue? Será que conforme a idade dele vai chegando, ele atualmente está com 29 anos, será que quando ele passar dos 30 ele vai conseguir manter esse nível? Será que ele vai conseguir se adaptar a esse nível? Ou será que ele vai também fazer isso sempre no Palmeiras? Será que ele vai tentar um último grande contrato na Europa, né? Lembrando que ele atuou pelo Milan, mas não teve muito sucesso. São questões que eu acho que valem a pensar sobre o Gustavo Gomes e que eu queria que vocês que estão nos assistindo respondessem. Comenta aqui embaixo sua resposta, mas também não fique só nisso. Pode dar seus elogios, suas críticas, suas sugestões. Fale algum jogador que você queira que a gente analise, que a gente analisa por aqui. Enfim, comente aqui com a gente que a gente interage com você. Fica também o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixar um like aqui neste vídeo e também ativar nossas notificações para quando a gente soltar mais vídeos como esse, você receber ali direto no seu celular ou nas suas notificações do computador. Por hoje é isso então, rapaziada. Espero que a gente tenha esclarecido bem e contribuído com uma análise defensiva aqui, né, na TV Torcedores. Vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu!